os graus de adoecimento de uma família. Se chegaste aqui, já entendeste que, provavelmente, estarás numa relação narcisista? Já identificaste que tipo de narcisista é aquele com quem tu lidas? Já entendeste também que, se calhar, pertences a uma família narcisista? Se calhar já identificaste o teu perfil nesta família e agora vamos tentar identificar o grau de adoecimento dessa família onde tu vives. Vamos lá? E se ainda não me conheces, eu sou Iris Light e este é o canal da Escola da Consciência. Aqui sempre vais ouvir falar sobre 4 pilares essenciais: desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia iniciática e esoterismo. 4 pilares para que tu te construas o ser humano integral e próspero que és. Antes de mais, quero esclarecer uma situação. Todas as famílias têm os seus problemas. Nenhuma família é perfeita, porque a perfeição não existe, e todas as famílias, sem exceção, enfrentam os seus desafios, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas e, portanto, a paz perpétua e a perfeição não são coisas que encontremos aqui embaixo. Mas o sistema familiar adoecido é um sistema diferente. É um sistema onde todos os elementos estão doentes ou ficam doentes. Ou seja, é um sistema que se pauta pela negatividade expressada de múltiplas formas. E neste vídeo eu vou mapear vários pontos, funcionam como um teste, para que vocês possam identificar quais os pontos estão a ser expressados pelo vosso sistema familiar. Deixa-me explicar-te uma coisa. Quando nós temos à nossa frente um paciente, um cliente, seja do ponto de vista mais psicológico, seja do ponto de vista psiquiátrico, seja do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, seja do ponto de vista motivacional, seja do ponto de vista espiritual, energético, o que quer que seja, temos um indivíduo à nossa frente. Não podemos olhar para ele sem compreender o contexto onde ele nasceu. Onde ele nasceu e onde ele cresceu. É muito importante nós percebermos que a convivência afeta o indivíduo. É muito importante nós entendermos que um sistema familiar não é, por acaso, que se chama sistema. Um sistema é um complexo, é uma constelação entre vários pontos que se retroalimentam mutuamente. Portanto, existe uma interação sistémica, global, de comunicação, não é? De alimentação, entre estes vários pontos, que são os vários elementos que constituem a família. Então, não é apenas uma energia unidirecional. Não vai do elemento A ao elemento B sempre. Vai do elemento A ao elemento B, do B para o A, do B para o C, do D para o E e constantemente assim. Ou seja, há uma sinergia, há uma comunhão em que, dependendo dos temas, da sistematização que é tratada neste núcleo familiar, isto se multiplica, isto se agiganta. Portanto, estes elementos que estão aqui, cada um deles, correspondem e dão resposta a este sistema. Quando nós vemos um ser humano à nossa frente, nós temos sempre de perceber qual é o contexto familiar, a egrégora familiar de onde ele vem. Seja aquela onde ele nasceu, seja aquela onde ele cresceu, ou seja aquela onde ele vive. Nós precisamos de perceber os sistemas. Porquê? E porquê que é tão importante isto? Porquê que não podia simplesmente aqui colocar aqui um rótulo de individualismo? O ser humano responde por ele próprio, ponto final. E não é assim que funciona. Porquê que não é assim? Eu vou trazer aqui um excerto de uma leitura que é extremamente importante para compreendermos como o ambiente é importantíssimo, é determinante para as células.
vamos entender como funciona isto. Porque é exatamente igual. Uma família, que é um contexto, que é um ambiente, onde cada elemento, cada pessoa dessa família é uma célula. Estas células vão se comportar conforme o ambiente, da mesma maneira que uma maçã numa fruteira. Não é? Então vamos tentar entender como funciona. Este livro que eu trago hoje é A Biologia da Crença. Não é? Foi um livro que comprei já há vários anos em Barcelona e foi um dos livros que eu trouxe para cá. Então o livro está em espanhol. E no capítulo 2, Bruce Lipton, que é um cientista, ele escreve assim: Nunca esquecerei a pérola de sabedoria que recebi em 1967. O primeiro dia que aprendi a clonar células-mãe durante a minha pós-graduação. Eu levei décadas para compreender quão importante tinha sido para o meu trabalho e para a minha vida essa pérola de sabedoria de aparência insignificante. O meu professor, o meu mentor, Irv Konigsberg, foi um dos primeiros biólogos celulares que deu aulas sobre a arte da clonação ou da clonagem de células-mãe. Ele disse-me, quando as células cultivadas que estamos a estudar começam a adoecer, há que buscar a causa no envolvente, no ambiente, em primeiro lugar, e não na célula em si mesma. Dei-me conta de que este conselho era a chave para compreender a natureza da vida. Comprovei uma e outra vez a perspicácia da advertência do meu professor. Quando proporcionava às células um ambiente saudável, elas proliferavam, faziam aquilo que estavam destinadas a fazer. Quando o ambiente não era ótimo, as células adoeciam. Se equilibrava de novo o ambiente e essas células doentes se revitalizavam. Inclusive, Charles Darwin chegou a admitir, no final da sua vida, que a teoria da evolução tinha infravalorizado o papel do meio ambiente. Estas conclusões podemos-las observar numa carta em que ele escreveu a Moritz Wagner em 1876. E ele dizia assim: Na minha opinião, o maior erro que eu cometi foi o de não dar suficiente peso à influência direta do ambiente, ou seja, da comida, do clima, etc., independentemente do processo de seleção natural. Quando escrevi A Origem, e durante vários anos depois, eu não pude encontrar nem a mínima evidência da ação direta do ambiente. Agora há uma enorme quantidade de evidências. Os cientistas darwinianos seguem cometendo este mesmo erro. O problema da desvalorização do ambiente é que provoca uma supravalorização da natureza em forma de determinismo genético, na crença de que os genes controlam a biologia. E aqui já vamos falar da epigenética e vamos por aí fora. Então, aqui neste livro, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, nós temos o quê? Temos uma noção de que o ambiente interfere mais do que muito na expressão individual das células. Se acontece a um nível celular, acontece a um nível macro também. Porque nós sabemos, através das nossas leis herméticas, que tudo funciona como um fractal. Tudo acontece da mesma forma. Café. Preciso de café. Café. Oh. Preparei um teste para que tu possas mapear as condições que a tua família apresenta para tu entenderes se de facto ela é pouco adoecedora, medianamente ou gravemente adoecedora. Estes pontos que eu vou enumerar são formas de estar daqueles que são os sistemas mais doentios, mais adoecedores, patologicamente falando, são criadores, são usinas de doença mental, doença física, de disfunções, de dinâmicas tóxicas. Portanto, para tu conseguires compreender e perceber aonde é que se encaixa o teu sistema familiar, para que tu possas também te autoconhecer melhor,
Porque repara, tu não és ou não apresentas situações absolutamente distintas do sistema de onde tu vieste. Sempre tens algo semelhante ou em comum, porque respiraste esse ar, porque respiraste esse ambiente. Não que continues a apresentar depois de te afastares, depois de um grande processo de transformação, de cura. Claro que tudo isso se pode renovar e existe essa possibilidade. Mas, como é uma coisa difícil de se fazer e não acontece com todas as pessoas, fica aqui esta possibilidade. Eu trago-te 17 pontos. Destes 17, no final do vídeo, tu vais conseguir perceber as janelas de intervalo entre o que é uma família patológica de grau 1, família patológica de grau 2 e família patológica de grau 3. Abaixo do grau 1 não há problema nenhum, ou seja, é uma família normal, pode ter as suas dificuldades, pode ter os seus problemas, mas não é uma família por si só realmente adoecedora. Precisa de critérios muito maiores, precisa de uma investigação maior, precisa de tentar um olhar mais profundo para então podermos de facto avaliar se de facto é uma família que adoece os elementos constitutivos ou não. Então, vamos começar. O primeiro ponto de uma família adoecedora é a família perfeita. É aquela família que tem uma vivência de aparência. Ela tem um status a manter, ela tem um nome a manter, só que os conflitos são dissimulados, os conflitos são ocultados, ninguém assume o conflito interno, ninguém fala deles, ninguém pode falar deles, ninguém pode publicamente dar, entender que existe um conflito interno familiar. No fundo, é uma família que teatraliza uma perfeição, que teatraliza um bem-estar. É uma paz podre, é aquilo que se chama de paz podre, porque no fundo os elementos acabam por não expressar o que de facto acontece entre os elementos, nas dinâmicas que de facto existem nesse sistema, mas não podem expressar para fora, não podem vivenciá-lo, não podem transmiti-lo. As pessoas externas à família sentem que existe uma barreira para entrar na família, existe todo um códex que precisa de ser descoberto e que no fundo não é. Portanto, os elementos que constituem a família entendem esse código, esse códex, seguem-no e não permitem que outros elementos adentrem facilmente no ambiente familiar. É como se fosse aquelas famílias de alta elite que aqueles que entram nessas famílias são altamente selecionados, porque existem muitos esqueletos no armário destas famílias, demasiados e comprometedores a um ponto que de facto não convém serem descobertos. A imagem de perfeição não deve ser colocada em causa e há muita coisa em jogo. Então, a primeira coisa é, esta família é adoecedora devido ao status de perfeição, ao não consentir flutuações, ao não consentir tropeções, falhas, altos e baixos. É uma família demasiadamente estática, está sempre tudo impecável, está sempre tudo bem e não se passa nunca nada. Isto é adoecedor por esse motivo, não é? Porque não é uma imagem realista, é uma imagem falsa, é uma imagem engessada. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de uma família adoecedora é também os papéis rígidos. Quando dentro do agregado familiar, o elemento não pode, não exerce o direito a ser um indivíduo independente. Ele não tem o direito de seguir uma carreira que quer, não tem direito a mudar para a carreira que quer, não tem direito a seguir a orientação sexual que ele mesmo pensa, acha e sente que tem, não tem o direito de seguir uma outra
visão religiosa sobre a vida, não tem o direito de ter uma outra postura ao nível da alimentação, não tem o direito de ter um outro partido político, não tem o direito de ter outro tipo de visão para a vida. Ou seja, é engessado, é enrijecido e os papéis são aqueles. O teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó tiveram este comportamento, nós também temos e tu também deverás continuar a ter. Ou seja, isto no que se trata a opções de vida, a opções que seguem o direito que a pessoa tem à sua individualidade. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o direito a ser livre e independente e tem o direito a poder expressá-lo. A partir do momento em que a primeira instituição, que é a família, não permite isso, sob pena de ameaça, sob pena de difamação, sob pena de punição, das mais variadas formas, ou seja, no fundo, aqui acaba por haver problemas na própria dinâmica quando um dos elementos não segue os papéis rígidos que se lhe são determinados por parte do pai, da mãe, do orientador da família, do patriarca, da matriarca, quem for. A partir deste momento em que não existe a independência e o direito à individualidade, nós percebemos que existem papéis enrijecidos. Eles podem ser altamente patológicos a partir do momento em que a pessoa se sente completamente engessada e impedida de realizar ou de viver a vida consoante a sua verdadeira natureza. O terceiro ponto fala-nos de ditatorialismo. Quando existem regras familiares e estas regras são impostas de uma forma muito grave, muito excessiva, muito castrativa, muito opressora. Quando, atenção, as famílias têm regras. As regras servem a uma orientação e uma estruturação dos princípios da família. E está tudo bem até aqui. A partir do momento em que elas são opressoras ou são entregues aos seus elementos de forma ditatorial, elas são impeditivas para uma expressão individual sadia do próprio indivíduo. Portanto, já não estamos aqui a falar de situações que o próprio indivíduo quer viver, mas nem para ele são sadias. Atenção, vamos excluir isto. Este ponto é um ponto muito específico. O que eu quero dizer aqui é, de facto, estas regras que acabam por ser muito opressoras. Então, a partir do momento que o indivíduo quer viver sadiamente a sua independência, a sua liberdade, o seu direito de querer vivenciar outras situações, outra vida, de forma correta, de forma boa para ele, nós vamos ver aqui o quê? A família voltar-se contra ele, através de punição, através de chantagem, através de coerção, através de ameaça, através de uma série de coisas, de forma a tentar manter o poder sobre o indivíduo, não é? De forma a tentar que este poder seja de tal ordem declarada, não é? Que o indivíduo acaba por se sentir ameaçado, acaba por se sentir acuado e acaba por dar espaço para que o sistema familiar continue a reinar sobre si, mesmo dentro deste ditatorialismo, desta opressão e este mando de forma muito hostil sobre o indivíduo que precisa da sua independência, da sua liberdade e tem direito a expressar a sua verdadeira identidade. E aqui não pode. Quarto ponto. As regras da família, um código familiar. Ninguém é distinto do sistema familiar. Se o sistema familiar acredita que as coisas são azuis, ninguém pode pensar que elas são amarelas. Se o sistema familiar acha
que o partido político é X que deve ser. Portanto, não existe aqui espaço para a individualização. Não existem indivíduos. Existe um sistema total e absoluto. Isto faz-me lembrar um bocadinho a monarquia, quando cada elemento da monarquia, ele não é um ser individual e não tem o direito de exercer a sua individualidade. Ele tem que colocar à sua frente todo o códex familiar, todos os princípios familiares que o precederam e deve colocar em segunda linha ou em terceira linha o seu individualismo, a sua persona, a pessoa que ele é, a sua diferença e, aliás, nem deve torná-la pública. Deve sim preservar as regras, o códex familiar. É claro que quando um indivíduo é asfixiado no seu individualismo pelas regras da família, acaba por haver aqui um grande problema, não é? Porque ele não se expressa. A partir deste momento há adoecimento, porque aquilo que é perpetuado é o que foi verdade para outros. E perpetuar-se isto consistentemente, geração em geração, pode tornar-se profundamente adoecedor. Mas o grande problema deste ponto não é haver regras na família, como falei anteriormente, é o indivíduo querendo expressar ou querendo exercer a sua individualidade ou expressar a sua visão diferenciada, desde que ela seja sadia, ele ter consequências no seio familiar por isso. Podem ser ameaça, podem ser difamação, podem ser críticas, podem ser punições, podem ser isolamento, podem ser tratamentos de silêncio e por aí fora. Então, o grande problema é a reação com que o sistema reage a esta pessoa, a este elemento que quer ser independente e quer posicionar-se de forma individualizada. No quinto ponto, nós temos sistemas familiares que utilizam a competição interna para destabilizar tudo. A dinâmica da competição interna entre elementos, sejam eles entre filhos, entre primos, entre vizinhos, entre amigos, mas normalmente tem a ver com o mesmo sistema, o mesmo núcleo familiar. A competição interna, ela baseia-se nas triangulações que também acontecem dentro dos sistemas familiares narcisistas, mas não são exclusivos das famílias narcisistas. São utilizados muitas vezes para criar disputas, criar conflitos, criar intrigas através das perdas e dos ganhos, dos sucessos e dos insucessos dos vários elementos do grupo. Normalmente acabam por ser mais maquinados por um elemento do que por outro, mas utilizam a triangulação para uns atingirem outros e assim criar o grande caos. Portanto, a competição interna é uma dinâmica que se vê em famílias desestruturadas e em famílias que têm graves problemas de identidade. Portanto, quanto mais falta de identidade, quanto mais falta de sucesso, quanto mais estabilidade possuírem, menos temos estes jogos de poder. Então, hierarquicamente, nós conseguimos entender que os elementos que pertencem às famílias adoecidas costumam ter esta dinâmica, costumam pertencer a esta dinâmica, sejam aqueles elementos que acabam por ser altamente penalizados pelos seus insucessos, mas também altamente penalizados pelos sucessos alheios. No sexto ponto, nós temos as famílias que se pautam pelo silêncio. Falta de comunicação, falta de explicação ao outro, falta de troca, de diálogo. Há uma dificuldade em comunicar, há uma dificuldade em saber comunicar, há uma dificuldade em comunicar de forma sadia, de forma saudável, entre os vários elementos constitutivos deste agregado. Muitas vezes a punição pelo silêncio existe. E claro que a punição pelo silêncio é uma dinâmica utilizada por narcisistas, mas aqui, nestas famílias adoecedoras, sendo narcisistas ou não,
Importa sim, é que o silêncio é vigente. Então, imagine-se uma criança, um adolescente, viver num ambiente em que a comunicação é pautada apenas por alguns assuntos específicos, mas ela não é exercida para tudo. Portanto, fala-se de uma situação e só se fala dessa situação. Só se fala quando essa situação precisa de ser falada. Tudo o resto não merece que se fale. Não há diálogos positivos, não há trocas construtivas, não há explicações, não há nada. As pessoas que crescem neste tipo de ambientes familiares normalmente sentem-se extremamente inseguras porque não sabem, precisam de tentar adivinhar o que vai na cabeça do outro, não aprendem a dialogar, não aprendem o que é uma comunicação eficiente, uma comunicação efetiva e, portanto, respeitosa. Este tipo de sistemas é um sistema negligente. É um sistema em que a negligência ela faz-se através da ausência, através do silêncio. E isto é negligência. Isto não é apenas falta de apoio, isto é negligência pura. Portanto, a ausência de presença, a ausência de comunicação, a ausência de afeto, porque o diálogo também é afeto, estão patentes nestas famílias. Então, o adoecimento vem por este desprezo, por este silêncio, por esta carência. No ponto 7, nós temos sistemas familiares que acabam por ter expectativas demasiadamente elevadas e irrealistas. São ilusões do sistema familiar e projeções. Eles projetam os seus ideais inatingíveis aos seus filhos, aos seus netos e por aí fora. A partir do momento em que colocam de uma forma castrativa, de uma forma opressora, sempre de uma forma ditatorial. Então, estes elementos que recebem o fardo, eles acabam por ter a sua expressão própria castrada. Então existe a exigência de ser um ser humano perfeito moralmente, de ter sucesso, de ter uma profissão 20 vezes melhor que a dos pais, de conseguir receber um salário 20 vezes melhor que a dos primos. Existe a competição interna entre primos, filhos, para que exista aqui patente uma guerra. No fundo é uma guerra de poder. São estes jogos de poder, são estes conflitos que se alimentam. Então a pessoa precisa de ser perfeita, melhor e superior. Quem dita? Será o narcisista, o pai, a mãe, a matriarca, o patriarca? A cabeça de cartaz da família vai ditar estas regras. A partir do momento em que existe um elemento que tenta realizar todas estas expectativas que são demasiadamente irrealistas, elevadas, grandiosas e que estão a projetar o interior do narcisista ou da narcisista. Atenção, porque isto acontece em seios narcisistas, muitas vezes, esta situação particular, e o elemento vai tentar realizá-las, vai tentar negar-se a si próprio e realizar aquilo que é o fardo, que é aquilo que é a expectativa, o sonho ideal, através do qual o narcisista ou a narcisista se engrandece publicamente, a partir do filho, da filha e daquilo que é os grandes feitos. Estas expectativas elevadas e realistas obrigam a pessoa a negar-se a si própria e a aceitar o fardo, o sonho e a narrativa do narcisista, do pai, da mãe, ou seja, de quem for. A partir deste momento, impõe-se aqui toda uma narrativa que não é a vida interior da pessoa e a partir deste momento só pode existir adoecimento. Então, os elementos que tentam realizar isto naturalmente acabam por criar e gerar patologias. Quem se tenta rebelar contra isto vai sofrer as consequências do sistema familiar, através de punição, através de coerção, através de isolamento, através de chantagem, através de uma série de consequências que o próprio sistema familiar decidirá
adotar contra o elemento que está a sair fora da curva. O ponto 8 vem falar de sistemas familiares onde eles não conseguem funcionar em grupo. A ideia de grupo, que normalmente, supostamente, deveria estar patente em todo o sistema familiar, nestes não está. É um ponto que significa que cada um está por si, está sozinho, está entregue a si mesmo. Mesmo crianças, adolescentes, mesmo dependentes, estão por si. Ou seja, não existe a união de grupo. Não existe uma interligação consciente entre os vários elementos. Existe sim um individualismo excessivo. A partir do momento em que o sistema familiar nuclear, com filhos, pai, mãe e filhos, cada um está por si, é um ambiente familiar onde existe uma estrutura aberta. A ideia da estrutura aberta é que não existem limites. E quando não existem limites, não existe proteção. Os limites existem para reforçar uma proteção e especificar um tipo de proteção. É absolutamente necessária para proteger jovens de pessoas externas à família, pessoas externas ao sistema. Isto existe para proteger. Existe como forma de unificação. A proteção mútua não existe. Então a política de proteção mútua não existe. Não existe e, portanto, estranhos podem entrar e sair quando quiserem. Quando um dos elementos tem um problema, o problema é dele. Não existe aqui a ideia de a união faz a força. Vamos nos apoiar mutuamente. Aqui não existe isso. Se tu tens um problema, o problema é teu. Eu tenho um problema, o problema é meu. Ou seja, aqui o individualismo reina, não existe uma cooperação, existe um estado permanentemente isolado de cada elemento e uma autorresponsabilidade absoluta. Então, mesmo que estejamos a falar de uma criança, estejamos a falar de um ser dependente, de um ser menor, existe uma autorresponsabilidade absoluta por parte dele. O pai, a mãe, não vão entender, não vão ter a visão de que eles detêm a responsabilização pelo problema do filho. Como existe aqui um isolamento e uma independência muito grande, é cada um por si. Então, a negligência faz-se novamente. Este é um ponto de extrema negligência e é altamente adoecedor, porque a partir do momento em que uma família não tem limites e não consegue mantê-los de forma saudável, os elementos que nascem nestes sistemas não vão entender o que é viver em comunidade. Só vão ver a si mesmos. Nono ponto. Quando não existe respeito pela criança, não há acolhimento pela criança, um agregado familiar, um sistema familiar, onde não existam brinquedos suficientes para a criança, onde não existam momentos do dia estabelecidos para a criança, onde não se façam atividades voltadas para o bem-estar da criança, são ambientes familiares negligentes, são adoecedores. E porquê que são? São na medida em que não estão a acolher a natureza e o momento daquele indivíduo. São crianças, têm necessidades infantis e precisam de ser alimentadas, precisam de ser nutridas, precisam de ser acolhidas. A partir do momento em que nós vemos agregados ou sistemas familiares, em que nós vemos as crianças a realizarem apenas tarefas que são excessivas para a sua idade, que não são ajustadas para a sua realidade, para a sua idade, que não conseguem ser adaptadas para a estrutura do seu corpo, para a estrutura da sua psique,
para a sua idade, nós vemos negligência. Negligência por parte do pai, por parte da mãe, por parte do cuidador, da matriarca, do patriarca ou de quem cuida da família. A partir do momento em que nós temos situações apropriadas para crianças que nunca se fazem nestes ambientes ou nestes sistemas familiares, nós vemos que esta família é negligente. A hora do banho, a hora do conto, a hora da criatividade, a hora do parque, tudo isto são lugares, são circunstâncias que toda a família precisa de ter para gerar bem-estar para a criança. Quando vemos crianças que estão sobrecarregadas com responsabilidades acima daquilo que elas conseguem gerir, é um sistema adoecedor. Não respeita a criança, não acolhe a criança, não está preparado para a criança e não se quer preparar para a criança. A partir deste momento nós vemos sistemas familiares que colocam em cima da criança obrigações, responsabilidades excessivas que não permitem que a criança se expresse naturalmente com a idade que tem e, portanto, isto acaba por colapsar psicologicamente, acaba por drenar a criança psicologicamente e há um grande prejuízo para a criança. 10º ponto. O sistema familiar que se pauta por emoções caóticas, intensas e densas. A partir do momento em que o sistema, em que a egrégora familiar é um pântano de densidade, com emoções como inveja, ciúme, tristeza, doença, desespero, medo, frustração, ódio, raiva e por aí fora, nós temos aqui o caldeirão perfeito para todas as patologias mentais, emocionais e físicas. Este ponto não precisa de explicação. É tão denso que qualquer coisa que esteja aqui adoece. 11º ponto. Uma família em que o foco é na insuficiência dos filhos. Família que reforça a dependência, o excesso de proteção, a incapacidade dos filhos e que gera neles culpa. Culpa do sucesso, culpa de ir embora, culpa de estar fora, culpa de te esqueceres de nós, precisas de cuidar de nós, quem é que vai cuidar de nós, por aí fora. Ou seja, a impossibilidade que o elemento tem de constituir uma vida particular, de constituir uma vida independente, de crescer e de se autonomizar psicologicamente e de realizar felicidade através disso. A partir do momento em que nós temos a dependência, o excesso de protecionismo, a culpa, a insegurança por realizar uma vida independente, nós vemos que de facto há aqui qualquer coisa adoecedora. Porque, como dizem, aquele que não conseguiu preparar o filho para a sua morte falhou como pai. E isto é assim. A partir do momento em que a própria adultez dá a si próprio aquilo que precisa. 12º ponto. Uma família onde vários elementos têm patologias diagnosticadas ou têm graves problemas, mesmo não diagnosticados, psicológicos, emocionais, nós vemos que a partir desse momento existe aí um foco de densidade. Então, onde existem várias patologias diagnosticadas, possivelmente vão-se diagnosticar mais. Quantos mais elementos pertencerem a esse agregado, mais elementos vão ficar doentes. Então, onde existe um, podem existir mais. Onde existem mais, vão existir ainda mais. Existe toda a questão do ambiente, que falei de Bruce Lipton, de multiplicar a situação vigente ainda mais. 13. Nos sistemas familiares, onde a crítica é constante, persistente, nada está bom, existe sempre uma desesperança na vida
e em que nada está bem. Nunca nada é perfeito, nunca nada é bom, nunca nada é suficiente. Tudo está mal, tudo está sempre mal. Então, o que é que existe para ser criticado? Nestas egrégoras, nestes sistemas, nestes grupos familiares, a crítica é permanente, sobre tudo e sobre todos. 14º ponto. Segredos familiares. Claro que isto não existe em todos os sistemas familiares, mas aqueles sistemas familiares mais rebuscados, mais intensos, revelam isto. Segredos, práticas nocivas que estão ocultadas e que são obrigatoriamente ocultadas por todos os elementos da família. É proibido falar sobre os esqueletos que estão no armário desta família. Os elementos da família são obrigados a ocultar más práticas de algum outro elemento ou de alguma situação que seja realizada, que seja vivida na dinâmica. Claro que isto não é apenas uma situação de ocultar conflitos, não é? Como a ideia da família perfeita. É sim determinados crimes, determinados comportamentos que não são aceitos socialmente e que de facto são graves, que acabam por ser ocultados e, portanto, proibidos. Qualquer elemento que tenda ou queira tornar público estes comportamentos, seja de um elemento ou de vários elementos do seu agregado, vai ter graves consequências do sistema familiar. 16º. Opostos, extremos. A família que é de extremos, ou tudo é bom ou tudo é mau. Ou isto é muito bom ou isto é muito mau. Ou isto é ótimo ou aquilo é péssimo. A pessoa X é ótima ou é malvada. O partido X é perfeito, o outro é o oposto. Ou seja, não existe aqui uma visão realista sobre as coisas. Existe sim uma ideia extremada. Então, existe ou é preto ou é branco. Temos aqui uma visão de extremos. Estas pessoas, este sistema que vive de extremos, ele não comporta nuances, ele não comporta um degradê, ele não comporta outro tipo de visão mais realista. É tudo demasiadamente intenso e extremado. E isto é adoecedor, porque coloca a vida a preto ou a branco. Não há outras cores, não há uma outra visão, não há uma outra perspectiva da vida. Ponto 16º. A partir do momento em que um sistema familiar cria uma união tão enrijecida através do domínio ou através do excesso de proteção, pode criar aqui um muro em torno do próprio agregado, de maneira a que mais ninguém entre. Mas a ideia não é apenas mais ninguém entrar. A ideia é colocar os elementos internos da família com a noção paranoica de que todos aqueles que estão fora do agregado familiar são maus ou os querem mal. Há aqui uma paranoia de que nós é que somos, o outro é mau. Então vamos evitar o mundo exterior e vamos viver para nós. Um fechamento ao mundo, não é? É completamente oposto à família de ligação aberta, em que não tem estrutura e é cada um por si. Aqui não. Aqui fechamos-nos todos uns sobre os outros e não permitimos mais ninguém entrar. Mas mais ninguém mesmo. E uma ideia paranoica de que estão contra nós. Isto é profundamente adoecedor. Porquê? Porque os elementos que constroem estes agregados não conseguem ter relação com mais ninguém exterior a este agregado. Isso é um problema, é uma limitação muito grave. Não vai permitir os filhos criar relações externas, não vai permitir a expansão familiar e tem imensas consequências sociais. E para fechar o vídeo, nós temos o último ponto, que é a cura vem quando existe o afastamento do agregado familiar. A pessoa melhora, o elemento melhora quando se afasta do agregado familiar?
Se isso acontece, é porque o agregado familiar é doentio. É porque o agregado familiar é opressor. É porque o agregado familiar contém determinadas regras que são adoecedoras ao indivíduo. Portanto, a partir do momento em que detectamos que o contexto familiar é adoecedor, nós entendemos que quando o elemento sai desse contexto, ele melhora. A partir deste momento, nós tiramos a prova dos 9, porque a prática, não é? A vida acaba por se justificar ela própria. Então, o afastamento traz cura. O problema é o ambiente, como dizia Bruce Lipton, não é? No seu experimento com as células. Como realizares o teu teste? Vamos tentar entender as pontuações. Até 4 características destas é absolutamente comum na maior parte das famílias. Todas elas têm problemas e dificuldades. Atenção que dependendo das características, estas 4 podem ser muito intensas e precisam de um olhar mais personalizado. E para isso, agenda a consulta e a gente vê. A partir de 4 a 7, nós temos aqui um problema de nível 1. De 7 a 12, nós temos um problema de nível 2. E de 12 a 17, nós temos aqui um problema de nível 3. Então, balizando estas janelas, tu entendes o grau de adoecimento da tua família ou do agregado familiar que tu estás a querer analisar. Escreve nos comentários, faz-me saber e eu vou responder a cada uma das tuas dúvidas para te ajudar a libertar-te dessa situação do narcisismo, das famílias abusivas ou de qualquer situação que te impeça e que te oprima seres o ser integral que tu és. Se este conteúdo te ajudou, subscreve o canal, coloca o teu like, partilha com as pessoas que sabes que precisam deste tema. Ser um agente do bem. Eu vou ficar por aqui. Maior beijo.